lá na live. Então, o professor Alisson e a professora Patrícia estão aqui para responder perguntas da live Escola Pública, Fantasia, Pesadelo e Realidade. Como a gente teve várias perguntas, e essas perguntas, algumas são parecidas, né, entram no mesmo bloco ali, a gente separou, juntou elas para responder, para não ficar muito repetitivo, tá bom? Então, a gente vai primeiro no primeiro bloco, e eu já vou mostrar as 3 perguntas. A primeira pergunta é minha. Então, tem aqui, como lidar com a diferença de conhecimento, níveis de alfabetização dos alunos dentro da mesma sala? Aí da Bianca, como vocês fazem para avaliar os alunos considerando os diferentes ritmos de aprendizagem e as dificuldades que cada um possui? E da Daniela, vocês comentaram sobre ter alunos que não são analfabetos. Como vocês fazem nesse caso, que são analfabetos? Como vocês fazem nesse caso? Como conciliar a matéria planejada para a série em questão com a falta de base necessária? Podem responder. Deu largada, né? Bora. E aí, Paty, como a gente faz? Quer começar? Posso começar essa, então? Pode começar. Beleza. Júlia, obrigada pelo convite novamente. Eu e o Alisson, a gente fica muito gratos aqui de participar de novo. E essa pergunta eu acho que vem bem assim, no caminho daquela grande dificuldade que o Alisson citou na nossa live, de como chegar no ensino fundamental 2 com alunos que não são alfabetizados. Então, vamos pensar, então, primeiro que existe um Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, chama PNAEC, e eles sugerem que as crianças do Brasil inteiro estejam alfabetizadas aos 8 anos de idade. Então, esse é a alfabetização na idade certa. Aqui, algumas correntes pensam que isso é um absurdo, decidir uma data, um ano da alfabetização dessas crianças, sendo que isso não respeita o ritmo de aprendizagem de cada um. E outras pessoas dizem que, se não alfabetizar aos 8 anos, quem vai alfabetizar depois? Então, na minha experiência como professora de ciências, eu concordo mais com essa segunda corrente. Uma proposta dessa, de respeitar o ritmo da alfabetização, para uma criança que não tem outras alternativas de recuperar essa defasagem de alfabetização, é só para acabar com qualquer outra coisa que veriam depois da alfabetização. Né? Uma pessoa que não tem alfabetização concreta, ela tem diversas outras dificuldades de formação de conceito, de abstração. Então, para trabalhar as ciências, né? Um conteúdo que a gente precisa de bastante abstração, sem alfabetização é muito difícil. Muito, muito, muito. Então, essa falta de base, né, que é uma das perguntas, diz, falta a base do aluno para entender ciência se ele não é alfabetizado. Pois falta a base do professor para alfabetizar. A partir do 6º ano, são especialistas, então esses professores também não sabem alfabetizar. Os professores de língua portuguesa do ensino fundamental 2, eles ensinam literatura, gramática, interpretação de texto, então ele também subentende que o aluno já veio alfabetizado. Uma criança que não está alfabetizada no ensino fundamental 2, ela vai ter prejuízos, né? E isso, como é que eu lido na prática, né? Eu tenho crianças plenamente alfabetizadas e outras com grandes defasagens pré-silábicas, não sabe a diferença de letra e número. Como é que eu faço? Então, eu aposto em alguns trabalhos em grupo, outros com a lição de casa, uma lição de casa diferenciada, porque eles não estão vendo muito que lição de casa cada um está levando, abordo o conteúdo de diversas maneiras. E uma das coisas que eu já fiz foi, por exemplo, saber que um aluno participa ativamente da aula, mas que ele não respondeu bem às atividades em alguma avaliação. Então, tirar ele da sala e ler as perguntas para ele. E ali eu soube que ele sabia responder as perguntas, mas não sabia escrever as respostas. O problema dele era a língua portuguesa e não ciências. Mas pensa, para fazer isso eu tive que tirar um aluno da sala, combinar com outro professor. Esse aluno perdeu a aula desse outro professor, porque ele ficou comigo lendo, né? Reconhecer, né, que ele tinha esse problema. Exato, reconhecer em meio a 30, porque ali já é difícil pra gente, né? A gente tem mais de 30, né, Alisson? No estado você tem bem mais, inclusive, de 30. Então não é uma situação simples, né? Uma das outras experiências que eu fiz, que eu considero bem-sucedidas, foi quando eu dividi uma turma em 4. Então eu tinha a turma A, B, C e D. A turma A era aquele com uma altíssima defasagem, ali eu considerava que era o meu foco, a turma A. A B, menos defasagem, a C e a D era aquela que eu podia dar uma pergunta muito difícil e eles iam mandar bem. E eu mostrei para eles, existem 4 níveis de atividades, vamos tentar passar de fase. E eles se divertiam, assim, eles
queriam ser desafiados. Ah, professora, eu quero uma prova mais difícil, isso aqui tá fácil. Enfim, foi um movimento que foi muito legal, que eu fiz por um ano, numa escola que eu trabalhei, uma escola municipal. Mas, assim, eu não tinha 6 turmas, eu não tinha uma carga completa. Hoje é inviável, né? Como é que eu vou fazer isso com 6 turmas? Se cada uma das 6 eu divido por 4 e preparar cada vez que eu mudo o assunto que eu estou trabalhando, eu preparo mais 4 atividades diferentes. É enlouquecedor. Foi um exercício bacana para o meu amadurecimento profissional, mas é inviável. Então, esse desafio que o Alisson citou na live anterior, ele é a grande pedra no sapato do aluno pobre. Porque o aluno rico, ele aprende sim no tempo que ele quer, ele tem 1 milhão de estratégias. Então, na escola pública, que você só tem a aula com a pedagoga até o 5º ano e depois disso acabou, você não vai ter como recuperar se você não se alfabetizou. A alfabetização ela tem que ser na idade certa. Então, esse é por esse caminho que eu penso, assim, sendo uma professora de ciências com alunos que vão ter dificuldade de compreender o conhecimento científico se não tiverem alfabetização. E na sua experiência, Alisson? Inclusive, eu ia te cortar, falei, não vou cortar, eu vou me chamar de mal educado. Pode cortar, a gente vai cortar. Esse é o meu primeiro ano, eu vou falar isso em outro momento, mas assim, eu tive diversas experiências com educação e eu almejava chegar ali na educação formal, né? Cheguei este ano na educação formal, é meu primeiro ano em sala de aula, não é meu primeiro ano trabalhando com educação, mas no primeiro ano eu já tenho alunos analfabetos e eu percebi muito cedo. Eu fui o primeiro professor a perceber porque eu sou a pessoa que dá atenção, em diversos sentidos. E aí eu sentei na sala dos professores, um belo dia, falei, gente, temos ali, 4 alunos analfabetos nessa turma, 2 em outra, o que a gente faz? E eu, assim, horrorizadamente, recebi respostas do tipo, se não foi alfabetizado antes, não sou eu que vou alfabetizar agora. Ou outras coisas que até fazem sentido, assim, olha, eu não tenho afinidade com esse tipo de problema, eu sou professor, sei lá, de ciências, como que eu vou ensinar um cara a ler ou a escrever, porque realmente é uma dificuldade que a gente não percebe, que ela é muito, muito basal. Talvez a gente nem se lembre como que era quando a gente não sabia ler. Né? Isso é um problema, porque a gente nem sabe como que foi esse processo, de tão primário que ele foi. Então, realmente, essa é a realidade. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, como é que eu faço, eu tento proporcionar possibilidades de expressões diferentes. Né? Eu vou falar disso já, mas eu dou muitas atividades para os meus alunos, porque eu acredito que o exercício exercita a possibilidade de aprender, e para mim é isso que importa. E quando eu dou muitas atividades, eu dou muitas atividades, essas atividades não são longas. Né? Eu geralmente dou 2 atividades por semana, e sim, né, me ferrei, porque eu decidi fazer isso de primeira, e eu tenho 43 mil turmas, e faço 2 atividades por semana, mas tudo bem. Eu me comprometi, até onde deu, eu fiz, porque a gente entrou em pandemia. Graças aos deuses, e isso me aliviou um pouco. Mas, enfim, eu permitia que eles tivessem outros modos de expressar aquela resposta. Né? Eu fazia questão, de alguma maneira, de falar, olha, essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Então, às vezes, eles desenhavam, às vezes, pegavam o celular da mãe e do pai, me mandavam um áudio no WhatsApp, sabe? Então, não interessava para mim. Eu sou uma pessoa que não sei alfabetizar, né? Mas eu dava oportunidade para que eles se expressassem de uma outra maneira. Mas aí eu queria gastar o nosso tempo, para falar das questões teóricas, né, e não das questões práticas, que essa pergunta nos traz. Quando a gente pergunta assim, qual é a postura que deve ser tida, né, que deve ser colocada ali na sala de aula com essas diferentes competências, principalmente assim, com relação à alfabetização ou com outras aprendizagens, a gente tem ali incumbida algumas coisinhas que precisam ser tratadas. Por exemplo, essa questão das diferenças. Né? É natural, é normal que as pessoas tenham dificuldades e facilidades diferentes. E quando a gente começa a perceber isso, e a gente começou a perceber isso só agora, infelizmente, a gente começa a partir para um campo dessas metodologias ativas aí, que a Paty ama, do fundo do coração, chamadas de personalização. Você já ouviu falar disso, Paty? Personalização? Sim, sim. Então, eu tentando fazer uma cara de que nem concordo nem discordo. Tá bom. Sim, já ouvi falar. A personalização, basicamente, ela vai olhar para as diferenças e vai falar assim, poxa, se a diferença ela é uma regra e não uma exceção, a gente precisa e só vai conseguir fazer alguém aprender se a gente olhar para cada um dos indivíduos. E aí eu, Alisson, o carrasco pessimista, como você disse, eu vou falar que isso é impossível de acontecer na escola. E realmente é. Né? Eu sei que a gente está numa realidade diferente, mas a gente precisa pensar para onde a gente vai. E se a gente realmente quer mostrar para os alunos, fazer com que eles aprendam, a gente precisa entender que eles não aprendem de forma coletiva,
e que eles não aprendem de forma generalista. Como assim de forma coletiva? Você está falando mal do Vygotsky, do Piaget? Não é isso que eu estou dizendo. Só quero dizer que a gente precisa hoje voltar a pensar um pouco no indivíduo como um ser que aprende, né? Não simplesmente no processo de aprendizagem. Porque a aprendizagem, ela é solitária, uma parte dela. Se o cara não senta a bunda, por exemplo, para aprender matemática e fazer exercício, ele não vai aprender. Ponto final. Não há melhor discurso de professor ou melhor forma. Faça roda, faça o que quiser, plante uma bananeira. Ele não vai aprender. No limite, em uma bela de uma aula, ele vai entender. Mas a aprendizagem é outro processo. Tem um cara, não sei se você conhece, que assim, eu tenho um pouco de ranço dele, né? Em outra live a gente pode fazer uma live só para falar mal das pessoas. Para mim, ele é sabe, o Führer, o Hitler, assim, da educação. Porque ele fala várias coisas e os professores, assim, em seus milhares aplaudem. Falam, meu Deus, ele falou, ele anunciou tudo que eu queria falar. O nome dele é Pierluigi Piazzi. Ele foi professor de física do ângulo, ele é falecido, acho que faz uns 3 anos que ele faleceu, mas ele era cientista da computação, foi para a física e se dedicou bastante a estudar essa pergunta, né? Como que as pessoas aprendem. Ele tem vários vídeos no YouTube, deu várias palestras, e os professores amavam. Ele era contra tudo que se diz progressista, ele era contra tudo que se diz questionador do natural, ou do que é dito como normal. Eu estou falando isso porque ele diz uma frase que essa eu concordo. Só essa. Ele fala assim, o problema do Brasil, e isso é uma manchete de algum jornal, se não me engano, da Folha, o problema do Brasil é que a gente tem muitos alunos e poucos estudantes. Eu concordo com ele. Mesmo a gente, né, que tenta pensar a educação de uma forma mais problemática, problematizar esse fenômeno, a gente meio que se perde nessas duas palavras. Porque ser aluno, ir para uma sala de aula, encontrar um puta de um professor que tem ali bastante experiência, que consegue entender meus problemas, é muito diferente de estudar. O processo de estudo, que vai levar ali a aprendizagem, e o processo de entendimento na sala de aula são coisas diferentes. E a gente precisa começar a olhar para essas duas coisas como separadas, né? Enfim, isso essa, para mim, é a questão. A gente precisa olhar para os estudantes como pessoas que podem estudar, né? E não colocá-los ali como seres incapazes. Poxa, eu vou ali falar sobre membrana plasmática, quando eu estou falando de célula, e eu acho que meu aluno é incapaz de entender alguns detalhes. Eu não concordo com isso. Eu acho que é minimizar a capacidade, porque a gente tem ali toda uma questão que eu poderia falar 30 mil horas sobre poder, sobre questão de hierarquia, sobre questão de ideologia, que faz bem para o ego, né? A profissão professor, ela não é a melhor do mundo, né? Assim, no sentido de dar regalias, de dar autoridade, mas ela dá alguma coisinha. Tem uma sensação de eu sei, né? Isso a Mariana Xavier vai chamar de ideologia da competência. Porém, o cara não pode, só porque gosta da autoridade e da autonomia que ele tem, subestimar que o outro não possa tê-lo. A função do professor, ao meu ver, ela não pode ser colocada como o professor e o aluno. O professor tem que ser um espaço, e um espaço livre. Um espaço livre em que eu, como professor, como docente, permito que o meu aluno, estudante, chegue até ali. E ele só vai chegar se ele tiver uma ação individual, uma ação de estudo, não uma ação de simplesmente assistir uma aula, né? Só para finalizar, tem uma barbárie, acho que a Júlia já ouviu falar dessa, que é sobre a história do aluno. Não sei se você já ouviu, Paty. Eu já vi isso muitas vezes, assim, quando estudante, quando aluno, não estudante, quando aluno e quando professor também. Assim, nossa, vocês são meus queridos alunos, né? Aluno significa aquele que não é iluminado. E assim, isso me tira do sério. Por que me tira do sério? Porque o imbecil pega uma palavra que tem um radical grego e tem um treco latino ali junta, achando que a etimologia de aluno é aquele que não é iluminado. E não é nada a ver, né? Ele só está ali legitimando que ele é o Messias, né? Esses caras têm que ser o Papa, porque ele é quem vai iluminar e quem vai iluminar a vida, né, na verdade, daquele aluno. Eu discordo disso. Não acho que o professor tem esse poder. É triste ouvir isso, mas eu acredito numa emancipação, acho que a gente vai falar disso já, de forma individual. Para mim, os alunos têm que passar a ser encarados também como estudantes, não a serem simplesmente subestimados. Eu acho que é isso. Falei demais. Quanta palavra proibida, né, Alisson? Aluno não pode porque é sem luz. Professor não pode porque é meio autoritário demais. Ele é transmissor, ele é mediador, ele é facilitador. Jesus, daqui a pouco a escola vai virar, sei lá, não pode escola também. Gente, não tenha medo das palavras. Escreva aluno. Favela, né? Favela não pode. Nada pode. Nada. Aluno é um que me irrita. Eu fiquei feliz que também te incomoda, Alisson. Por isso que a gente está bem. É absurdo. Júlia, podemos ir para o bloco 2, eu acho. Que foi, Ju?
Olha, eu estava aqui só fazendo comentário sozinha e concordando, ainda bem que eu não estava aqui junto, senão a gente fica 3 horas aí conversando. No bloco 1, né? No Não, bloco 1, mas exato. assim, deixa eu falar mais mal. É muito triste que mesmo as pessoas que se incomodem com essas questões naturais não estudem para falar. Eu sou uma pessoa burríssima. Quem me vê estudando não entende a dificuldade que eu tenho, assim, de verdade, para entender muitas coisas. Mas as pessoas realmente têm preguiça. É o que o Clóvis de Barros Filho vai falar, de bril. Né? Por exemplo, eu já te falei também isso, Júlia, os caras que falam da peste negra. Tipo assim, gente, não pode falar peste negra, porque isso é racismo. E eu entendo que a palavra negra agrega racismo, né? Tem ali um comportamento em diversos outros termos. Mas a peste negra é assim chamada porque deixa a pele das pessoas escura, não porque é uma peste ruim. Né? Não tem esse significado e as pessoas, enfim, reproduzem sem saber o que falam. Isso é triste e acontece um monte na educação. Muito bom. Você sabe que essa questão do aluno sem luz, eu já li, posso estar falando besteira, mas eu já li que não tem nada a ver, né? Com essa questão Não do sem tem. luz, né? Ele vem da questão de um verbo de alimentar e nutrir a pessoa com conhecimento, né? Então, Perfeito. É isso mesmo. e aí, mas eu acho que o grande problema do humano, da sociedade no geral, é que a gente repete o que o outro fala sem ir realmente atrás da verdade, né? Então, até alguém bater na porta e falar, amigão, isso tá errado, a pessoa tá lá repetindo o que os outros estão falando, porque alguém de cima falou e você falou a verdade. É porque é muito triste, repetindo. é muito triste você se perceber uma pessoa que não tem ideia do que aquilo significa. Então eu vou reproduzir. Ser taxado como o incompetente, o que não sabe de nada, né? É a história do sonho do oprimido ser opressor. E você tem, né, a gente cresce vendo o professor como Deus, que sabe tudo, e o professor que fala isso, você fala, tá certo, com certeza. Nunca que você vai bater de frente com o professor e vai falar, não, amigão, tá errado, viu? Você tá falando aí, ó, caiu por terra. Mas vamos lá. Aposto que a gente ficaria aqui 2 horas falando assim de coisas que. de professores nossos que poderíamos ter. Aliás, bloco 2 eu já tava querendo colocar mais perguntas. Pode fazer seu adendo aí, como quem não quer nada. Você tá controlando, então, né? Só colocar aí. Então, aí a gente tem a pergunta da Luciana. Paty, que possibilidades você vê de um projeto de recuperação de aprendizagens depois da pandemia? Não só para a Paty, né? Obviamente o Alisson entra aí também. E aí das ciências biológicas, né, que é o pessoal da Universidade de Guarulhos, vocês têm projetos em mente para quando retornar às aulas? Tem apoio das escolas ou tem dificuldade de propor as atividades? Dentro disso, e puxando o gatilho da outra pergunta, né, do bloco 1, eu converso bastante com o Alisson. O Alisson disse que tem muitos alunos que são analfabetos digitais. E aí, no momento da pandemia, né, o que a gente faz? Né? O aluno já tem dificuldade de escrever, e aí ele já tem dificuldade digitalmente, e aí, né, somou tudo, às vezes o aluno não tem nem o dispositivo ou a internet para estudar. E aí eu queria somar essa questão também para vocês tentarem, né? Tem solução? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente está num bate-papo meio etimológico, né? A raiz das palavras aí para bater papo sobre aluno, professor. Então, acho que a gente podia falar sobre essa recuperação que a Luciana Navarenho propõe. E ela fala, Paty, vírgula, que possibilidade, porque a Luciana trabalhou comigo, ela é minha amiga, uma pessoa que tem uma influência imensa na minha formação prática, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela depois. Recuperação significa meio recuperar, pegar de novo, rever. E eu acho que a gente não tem nenhuma proposta de recuperação, porque tem alunos que eles não tiveram contato com nada esse tempo todo. Então a gente teria que pensar numa proposta de ação. A gente tem que pensar qual ação a gente pode ter dentro de uma escola, dentro do campo educacional, visando o contato com o conteúdo, aquele que não foi feito em 2020. Porque eu não estou de férias, né? O Alisson também não, estamos trabalhando nessa modalidade aí remota e a gente sabe que o acesso não é o mesmo. A gente tem 30 alunos por sala, tem 3, 4 que estão ali acompanhando semana a semana as postagens, tem outros que nunca entraram. Então, um conteúdo que eu quero falar com um vídeo, o aluno me manda uma mensagem, professor, eu não tenho planos de dados para assistir um vídeo. Tem como eu participar dessa aula de outro jeito? Então, as dificuldades que a gente está enfrentando por causa da plataforma faz com que eu pense que
o momento do retorno seria um momento de um retorno de ação pedagógica e não de recuperação. Pensando que o retorno está previsto até o dia de hoje, até agora, esse minuto, para o dia 8 de setembro, a gente vai voltar sem vacina. Então, não é um plano de recuperação, nem um plano de ação, é um plano de extermínio, né? Voltar sem vacina é colocar a saúde de pessoas em risco. Tanto que a proposta é que os pais assinem, né? Que eles autorizam o filho aí. Se caso aconteça alguma coisa, o pai está sendo responsabilizado, inclusive, né? Não, tá cada um tirando o seu da reta, botando os professores, os alunos, a equipe toda na linha de frente. E tem estados que estão agindo de forma diferente. Alguns estados propõem uma educação integral, outros uma educação de contraturno no ano que vem, ou um quarto ano do ensino médio. Então, todas essas propostas, eu acho que elas têm que ser pensadas como ações e uma medida que favoreça a classe trabalhadora. Porque como existe educação pública e educação privada, até essa urgência de voltar antes de ter uma vacina é um pedido de socorro da escola particular que está perdendo aluno, está perdendo dinheiro, está fechando. As escolas de educação infantil estão fechando. Então, o anseio deles de voltarem às aulas não é porque eles querem ensinar, porque eles querem dinheiro. E aí, se o plano nacional caminhar para favorecer esse pedido do mercado das educações privadas, vai ter muitas mortes, é bastante irresponsável. E eu estou numa fase bastante pessimista, a quarentena está abalando a quarentena está abalando com o meu otimismo. Eu acho que fazer lives com o Alisson também está abalando o meu otimismo. Então, eu queria dizer que eu vejo um caminho para o homeschooling. Assim, eu vejo o fim da educação formal, o fim da escola, de um jeito bem terrível, que é a desescolarização, que é um ensino alienante, enfim, é tudo que eu acho absurdo na educação, focado ali no nome de homeschooling, com um nome bonitinho. Então, não tem perspectiva é uma falta de perspectiva mesmo, de mudança. É um cenário bem, bem complicado. Eu não imagino como é que vai ser essa escola recebendo o filho do trabalhador do comércio, com outro da particular, com aquele que não teve acesso a nada o ano passado, e que não está alfabetizado. Não sei, vai virar um caos absoluto. Eu acho que a gente precisa saber em quem vota nas eleições municipais, pensar se a política é privatista, afugentar a escola pública, né, dessas políticas privatistas que estão cada vez mais cercando a escola pública, e só assim eu consigo respirar, pensar que existe esperança ainda. Com relação à ação, vou comentar só 2 pontos que você falou, porque você falou que eu penso. E quando a gente pensa ou nessa ação ou nessa recuperação, eu imagino, eu não sei o caso, ela é sua amiga, mas quando as pessoas falam disso, elas se importam com o conteúdo. Será que o meu filho, será que o coleguinha lá, o filho da vizinha, vai receber todo aquele conteúdo? E eu, não sei você, mas eu não tenho essa preocupação, porque nunca dá. Por isso que eu não tenho essa preocupação. Né? O conteúdo programático de qualquer, eu não sei do ensino infantil, né? Porque aí são outras questões, mas do ensino fundamental 2 até o ensino médio, ele é muito grande, ele é muito extenso e é fisicamente, matematicamente impossível você trabalhar o conteúdo inteiro. Todas aquelas habilidades, todos aqueles conceitos, não dá. Então, assim, nunca dá. Então, eu estou acostumado, eu estou acalentado de que não vai dar tempo de fazer planos de ação, se assim for possível, com relação aos temas que devem ser abordados. Se tiver alguma possibilidade, assim, em um cenário utópico, eu com certeza vou focar no que vai me ajudar a não atrapalhar o professor do ano que vem, que esse cara vai ter, né? E com relação ao homeschooling, eu também tenho um pouco de medo disso, Paty, e vai ser muito fácil de vender essa ideia. Como eu já disse, eu vou comentar isso já. Eu tive várias experiências em educação, e eu tive experiências em educação popular com cursinho popular. E eu lembro que tinha ali uma proposta de redação, se eu não me engano, foi uma primeira proposta de redação que uma professora de redação propôs, e era sobre a transformação da escola em um espaço EAD. E como a educação popular, se for feita realmente, ela é voltada, né, para um público periférico, você tem pessoas de favela realmente falando. E a maioria das pessoas, a maioria dos discursos dessas pessoas falavam assim: nossa, seria muito legal poder trabalhar e ajudar minha mãe. Nossa, seria muito legal poder ter um momento para estudar, mas eu conseguir colocar um pão na mesa todos os dias. Então, a gente está falando de uma oferta que ela mexe com o que há de mais dolorido, né, dentro das classes mais pobres. Então, se for proposta, vai vender, porque
gera essa primeira impressão de que o que importa é o agora. E realmente agora importa, né? Tem gente que está com fome, tem gente que está recebendo marmita na rua com veneno, não sei se você acompanhou isso, mas enfim, eu acho que vai ser bem fácil de vender essa ideia. Tá, estamos pessimistas no mesmo nível. Júlia, bloco 3 para ver se a gente acha alguma... se a gente tem jeito ainda nessa vida. No bloco 3, a gente vem responder uma questão que, na verdade, a maioria das perguntas surgiram depois que dos alunos, dos participantes, perguntaram qual era o maior perrengue que vocês tinham passado na sala de aula. E aí o Alisson trouxe a questão que, na verdade, não foi um perrengue em si, né? Um perrengue totalmente estrutural, né? Que ele deu até o exemplo do aluno de sexta série que, quando quer fazer uma pergunta, ele levanta o corpo inteiro para fazer a pergunta, né? Ele não tem essa habilidade. E aí o Gabriel veio com a pergunta: seguindo essa linha da fala do Alisson, a escola pública ainda tem salvação? Se o problema é tão profundo, qual a perspectiva de vocês para o futuro da escola pública? E o João Pedro: mediante a desvalorização da educação e dos professores, o que motiva vocês a continuar a lecionar? Vai. Vixe. Vai, só vai, Alisson. Lágrimas. Enfim, a minha história de vida é uma história muito estranha, né? Ou talvez muito saltante, porque desde criança eu estudo, né? Eu fui colocado dentro da música muito cedo, assim como todos os músicos, ou a maioria dos músicos são. Então, com 18 anos, 17, sei lá, quando a gente entra na faculdade, um baby, que não é considerado mais baby, né? Eu percebi que aquilo me fazia um pouco mal. Me fazia um pouco mal no sentido, assim, espiritual. Espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de propósito de vida, né? Porque me incomodava eu sentir ali, aspas, prazer com a minha ação, com a minha profissão, e aquilo não mudar nada na vida de ninguém. Então eu fui para a educação porque eu acreditava que a educação podia ali transformar a minha sociedade, criar cidadãos críticos e perceptivos com relação ao seu espaço. Estou aqui só usando os clichês que se usam em qualquer título de artigo dentro da educação, né? Mas enfim, fui para a educação e no primeiro momento que eu entrei na faculdade eu sabia que eu queria ir para a escola, né? Mas eu tive muitas oportunidades, eu tive a brilhante ideia de participar de vários momentos e vários espaços diferentes de educação durante a minha trajetória na faculdade. Então, assim, trabalhei no zoológico como educador ambiental, trabalhei ali dentro do cursinho popular, tive algumas pequenas oportunidades dentro de museu, né? Eu não cheguei a trabalhar, por exemplo, no Butantan, mas eu tive algum auxílio ali na reformulação dos museus. Então, assim, para mim, educação não formal também, enfim, e informal, em outros sentidos, assim, de EAD, de trabalhar com redes sociais. Então, para mim, assim, fui experimentando a educação, fui entendendo como esses espaços poderiam trazer, e eu tinha certeza, assim, que quando eu chegasse na escola, seria o auge, sabe? Quase que platônico, se não totalmente platônico, seria o auge da vida, e eu estaria muito feliz. Eu não estou nessa realidade. Não sei se é frustração ou é só a realidade dando na cara, mas é muito complicado falar assim, em permanecer, né? Quando pergunta assim, Alisson, por que você dá aula? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Ou por que você está na escola pública? Porque para mim, e é algo meu, o sentido é muito importante. O sentido das coisas para mim é muito importante. E aí eu só consigo parafrasear lá o Humberto Hessinger, Os Engenheiros do Havaí, em Don Quixote, é por amor às causas perdidas, né? Eu acho que a escola é sim uma causa perdida, mas eu tenho amor a ela porque eu gosto de gente, e é gente que sofre com ela. Então, assim, a escola pública tem saída? Eu acho que não. Né? Assim, teoricamente falando, e dentro aí dos parâmetros marxistas, como eu já disse até com o Althusser na live, a escola está fadada ao fracasso porque ela não serve para educar, não serve para emancipar e para criar novos humanos dentro dessa genericidade humana. Né? Ela é um braço do capital para a produção de massa, para a produção de pessoas que vão vender a sua força de trabalho. Mas saindo e voltando para a realidade, eu acho que tem como fazer coisas dentro da escola pública. Né? Se a gente olha aqui o meu discurso, o meu intuito aqui é dar um soco no estômago de quem está me ouvindo, de pessoas que muito provavelmente ainda estão na graduação. Né? Mas, assim, dá para fazer alguma coisa? Dá para mudar a vida das pessoas? Dá para resolver o mundo? Eu não acho que dá. Né? Eu diria até que eu tenho certeza que não dá. Mas não fazer nada eu acho que é pior. A escola pública está fadada ao fracasso, a privatização, a transformação em homeschooling, em diversas outras coisas. Não existe um interesse nela, né? Enfim, não sei se a parte discorda ou não, mas é isso que eu penso. Eu queria apontar algumas coisas e fazer uma pergunta se você já passou por isso, Alisson. De alguém falar para você, nossa, você é tão bom, você é tão competente, por que você está na escola pública?
você fala bem, você é articulado, você estuda. E como esse discurso, ele traz o sucateamento da escola pública na sua base, né? Um professor bom não tem que estar na escola pública, o professor bom tem que estar num colégio que paga a mesma coisa, talvez, que paga um pouco mais, né? E que tem aluno de rico, filho de rico, assim. Então, é o discurso do sucateamento pela base. Se você pensa educação com clareza, se você pensa a sociedade com clareza, por que você está na escola pública? Vai ganhar dinheiro fazendo outra coisa, né? Então, primeiro dizer que exatamente porque somos bons e porque somos interessados, a gente tem que estar na escola pública. Eu acho que esse é o meu discurso, assim. Que bom que eu sou boa e estou nesse lugar, porque é aqui mesmo que eu tenho que estar. Para além desse discurso do sucateamento, a gente tem que viver uma educação que está dentro de uma sociedade. A educação não muda a sociedade, não muda o mundo, não muda nada. A educação, ela está dentro da sociedade. Então, esperar que acabe o capitalismo para a gente ter uma educação libertadora não vai acontecer também, né? Não enquanto eu tenho 33 anos, acho que eu não vou viver tanto assim para ver o fim do sistema. Mas, pensando nessa condição, de que lado a gente quer estar, né? Então, numa educação que está dentro dessa sociedade, que tem essa condição, eu vejo na escola pública uma maneira de contribuir para que o aluno se aproprie criticamente dos conteúdos. Então, o meu objetivo como professor é que ele entenda o mundo criticamente. Eu acho que eu posso colaborar, mesmo com todo esse caos. Eu acho que os 45 minutos, 4 vezes por semana que eu tenho com eles, eu consigo fazer. E tanto consigo que eu tenho alunos que foram para a universidade e falaram: professor, eu só fui para a universidade, apesar de todas as dificuldades, porque eu achei que era importante. Professora, Paty, então você está dizendo que só o seu aluno que vai para a universidade que é bom, os outros são fracassados? Não, tem aluno que falou para mim: professora, eu precisava ter uma moradia, né? Não é digno morar num lugar que eu tive que invadir um terreno para viver. Então, entender que a condição da falta de moradia é um problema, eu já contribuí. Eu acho que eu já contribuí. Ele já conseguiu questionar, né? Agora, a gente está vivendo uma condição muito particular, sem precedentes, a gente não teve nada na história, assim, uma pandemia mundial que o Brasil ficou sem ministro da educação, a gente não sabe, sem ministro da saúde, a gente não sabe o que é isso, a gente está vivendo isso pela primeira vez. Então, não dá para eu prever o futuro, né? Mas o que me agrada, o que me faz continuar, o que me motiva, que essa foi a pergunta, né? É saber que eu consigo contribuir com alguma coisa e que essa coisa me faz bem e faz bem para os meus alunos. Então, enquanto eu puder fazer isso e eu sentir que está sendo recíproco, eu continuo. Esse foi o meu posicionamento. Eu não sei fazer outra coisa, para falar português bem claro. Eu não sei cozinhar, eu não sei fazer mais nada, eu não sei dar aula, então eu vou continuar sendo professora. Com relação ao que você falou do estudo, assim, só respondendo a sua pergunta, já me falaram isso várias vezes. Assim, Alisson, vai ganhar dinheiro, sai daqui. Isso é um mundo de louco. E realmente, assim, é um mundo de louco. Né? Eu estava conversando com a Ju depois da live, e ela falou: por que você não falou isso? Mas, assim, eu trabalho em 3 escolas, e uma das escolas, quem fez o horário dos professores fui eu. Eu, que não tenho ideia de como funciona a gestão de uma escola, sentei a minha bundinha, gastei quase um mês, todos os dias lá, para fazer o horário dos professores. Por quê? Porque a coordenação não ligava. Né? Eu, como professor, estava incomodado com o fato de que eu tinha, sei lá, quantas turmas na escola e eu só entrava em uma. Né? Eu já tinha, sei lá, terminado 4 trimestres ali com aqueles pequenos e com os outros não tinha nem dado oi. Então, assim, eu falei: não pode acontecer isso, não pode ter um horário que não existe. Né? Então, vou lá e faço. Estou falando isso porque é só um exemplo bem pontual de como é uma loucura mesmo. Né? Não é fácil. Né? Esse discurso de é fácil, de só o seu amor resolve, não é verdade. Mas com relação ao estudo, eu gosto muito, e acho que é por isso que eu aceitei o convite da Ju, porque assim, não sou o professor mais experiente, não sou o melhor professor do mundo, mas eu aceitei o convite dela, né? Inclusive ela vai me contar por que ela pensou em mim. Não é à toa que eu te chamei, né, Paty? Falei: não, a Paty precisa estar lá. Porque a Paty está lá na sala de aula há algum tempo, ela tem várias experiências para contar. Mas eu tenho a impressão de que as pessoas acham que porque é professor da escola pública, não tem ideia do que está fazendo, porque é professor da escola pública, não sabe estudar, não sabe nada, né? Eu não sei você, Paty, mas eu tive muito essa formação dentro da universidade, dentro da licenciatura. O propósito das aulas era olhar para um professor da escola pública, professor, entre aspas, classificado ali como tradicional, e falar: olha o erro A, olha o erro B, olha o erro C. Como se ele não soubesse, como se ele precisasse ser alfabetizado novamente. Né? Eu fiz lá o programa institucional
nem sei o nome, o PIBID, enfim, PIBID. de fundamentos. Iniciação à docência, lá o PIBID, eu fiz, e o intuito era esse, né, assim, olhando de fora da ilha, era esse. Falar, olha aqui, professor da escola pública, você não sabe o que você está fazendo. Licença aqui que eu vou fazer, tá bom? E esse movimento me incomoda um pouco, né, essa questão de olhar para o professor da escola pública como um coitado em diversos sentidos, principalmente um coitado cognitivo, me dói bastante. Então, assim, falei, vou aceitar, porque quero mostrar que os professores da escola pública também podem saber o que estão falando. E trazer esse movimento, né, Alisson? Você, da graduação, que faz um relatório de estágio da licenciatura, você dialoga com esse professor? Ou você julga se a aula dele é boa ou ruim, se ele é tradicional ou não? Porque esse movimento ele é muito fácil cair nisso que o Alisson está dizendo, né? Falar, o professor se apoia no livro didático, dá uma aula tradicional, não conversa com os... Gente, o professor de licenciatura deve ler isso toda hora. Você já pensou em fazer uma coisa diferente? Em fazer um relatório desse estágio de um outro jeito? E não precisa dar aula, mas conversar com esse professor e fazer a formação do vínculo teoria e prática, né? Senão, fica a soberba do aluno da graduação e o lixo do professor da prática, e isso não vai ter diálogo nunca, né? E o aluno da graduação, junto com o professor da graduação, junto com o professor da pós-graduação, fazem um complô contra o professor da escola pública. Tem um texto do Zeichner muito bom sobre isso, sobre o professor da prática, como ele é pesquisador, né? Mas também daria uma live sobre esse assunto. E aí, Ju? Eu acho que vou complementar. Eu acho que é muito fácil, né, a gente apontar o dedo, julgar e falar, olha, né, por que você não ensina direito? E aí a gente percebe na fala de vocês que o problema não é só você, professor, e os alunos, né? É você, professor, escola, diretora, coordenação, seu colega de turma, né? O Alisson vira e mexe dá relatos para mim. Então você tem outros professores que colaboram, todo mundo, por um lado, tem que se ajudar, mas tem muita gente que também não se ajuda, tem gente que está ali só atrapalhando. Então é fácil, né? O professor fala, faz o relatório, aponta o dedo, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E é que a Paty falou, a gente não tem ministro da educação. Qual é o investimento que a gente tem na educação? Vou dar uma aula de ciências, não tem um laboratório. Mas se vira. Né? Então o professor se vira nos 30, com seus 40 alunos, cada um no seu nível de dificuldade. E aí você tem que lidar com não só níveis de dificuldade de aprendizado, né? De vida. Né? Quantos alunos não vêm com problemas de vida ali que você também tem que lidar com aquilo e saber meio que ser um psicólogo, uma mãe, um pai para aquele aluno, né? Aluno que vai para a escola só para comer. Então a gente tem diversos problemas que envolvem ser professor. E é muito fácil a gente, quando faz um relatório, bater o dedinho e falar aquele professor não sabe o que faz. Sendo que ele tem certas regras para seguir também, de siga a apostila ou siga a BNCC, que às vezes a gente não concorda, mas tem que seguir porque são as regras, né? Entra no jogo ali na dança. Só para te complementar, quando eu comecei a live, nossa live oficial, falando do Janine Ribeiro, né, do ex-ministro da Educação lá da presidente Dilma Rousseff, eu não concordo com a fala dele de que a escola é um espaço de socialização no sentido de você acolher, né? E eu sou uma pessoa que acolhe, eu sou o professor, e o professor para mim tem que gostar de gente, mas não pode. Minha função não é ter que lidar com problemas socioemocionais, problemas familiares, e não é por isso que a gente não lida, né? Nesse ano eu já tive caso de estupro, né, do pai com a filha dentro da escola. Né? Assim, não é porque você não é sua função que você não faz, justamente talvez por amor à causa perdida. Mas me incomoda que esse discurso seja feito, né? Olha, o professor, ele é acolhedor, ele é isso, ele serve para isso. Não sirvo para isso. Faço porque talvez goste das crianças, né? Porque encare elas como seres humanos, não porque eu deveria fazer isso. Tem um texto muito bom sobre isso do Libânio, que fala a escola do conteúdo para o rico e do acolhimento para o pobre. Então, é exatamente isso. A do rico, ninguém está fazendo grandes paradas pedagógicas para acolher os problemas das crianças, né? Mas na do pobre... depois a gente fala de fotossíntese, porque ele não vai usar isso para nada. Vamos falar aqui do saneamento básico da rua dele, que não existe. Então, não, assim, como a gente se preocupa com o acolhimento e se despreocupa com o ensino dos conteúdos. Só para entender a materialidade dessa questão, eu não sei como é na prefeitura, mas no estado, esse ano, foi o primeiro ano de implementação, eles elegeram alunos acolhedores. Né? Rolou isso? Pois é, assim, tem um aluno do 7º, ele vai para o 8º ano que vem,
né? Então, ele é aluno acolhedor do 6º ano. Aí elegeram alunos ali, então a primeira semana de aula foi só para esses alunos acolherem o aluno do ano anterior que está chegando no ano. Uma semana de aula, mano. Juro assim. Mas, enfim, é real. Né, a escola, eles acabam dando para a escola uma responsabilidade que não é da escola, né, dos professores. E eu acho que não tem como vocês, como professores, não se preocuparem, né? Que nem você pega um aluno ali que está passando fome, um aluno que sofreu um estupro, não tem como, somos humanos também, né? Querendo ou não, eu acho que o papel do professor, ele tem, o professor em si, ele tem encarnado nele a preocupação de se importar já com o outro, seja porque você quer ensinar alguma coisa, mas você sempre acolhe o aluno de alguma forma, você não é um robozão. O aluno chega super mal, você vai ignorar e falar assim, não, faz o exercício de matemática e pronto. Sabe, né? Você ignorar completamente o ser humano que está ali na sua frente. E ainda mais sendo crianças ou adolescentes, que a gente sabe que pode passar por um monte de problemas. Então é muito difícil. Eu nesse ano, né, enquanto a gente estava indo para a escola, eu andava todos os dias, eu passava numa vendinha assim na frente da escola, quando eu ia dar aula para os 6º anos, e eu comprava um monte de bala e pirulito. Por quê? Porque sempre vinha aluno falar, professor, eu estou com muita fome. E assim, tipo, não tem cantina na escola, o horário da merenda tem que ser no horário da merenda, né? Não pode ser quando a pessoa tem fome. E aí eu falava, olha, meu querido, eu tenho aqui uma bala, eu tenho aqui um pirulito, que assim, tá longe de ser uma coisa que para não desmaiar de hipoglicemia só. Exatamente, assim. E aí você lida dessa maneira, né? E é comprovado, quem tem fome não aprende, né? A gente sabe disso. Poxa, mano, você tá com a barriga roncando. Eu fico irritado, por exemplo, eu tô com fome. Quem dirá fazer uma equação de segundo grau? Humor, pois é. Vai, vamos lá, bloco 4. Pergunta na verdade é um comentário meu, pergunta. Da Clarice. Sempre quis saber mais sobre as provas de concurso público para lecionar. Nunca entendi muito bem como elas funcionam. E a Silvane. Estou terminando biologia agora. Pretendo lecionar. Porém, ainda não me sinto confiante para encarar uma sala de aula. Vocês têm alguma dica sobre isso? Eu posso falar, Paty? Acho que você tem mais propriedade, que você é concursada, né? Eu vou falar sobre a dica. Eu acho, não sei se é algo meu, ou se é algo, não sei, se são os astros que conspiram, mas todo professor tem insegurança. Eu não sei se insegurança seria a palavra correta, mas tem um friozinho na barriga antes de entrar na sala de aula. É porque não é um roteiro, um script, uma peça de teatro que você vai fazer tudo aquilo que aconteceu. Não é assim que funciona. A gente está falando de gente, né? Não de robôs, lembremos. Imprevistos. Então, exato, assim, né? Você tem um planejamento A e acontece Z, não é nem B nem C. E tá tudo bem, né? Essa é a vida. Então, eu acho que entender que essa é a realidade ameniza um pouco. Você sabe que não vai ser do jeito que você quer e tá tudo bem. E aí, a dica para mim seria assim, entre na sala de aula. Eu não acredito, não que seja inútil, né? A parte já falou disso, da formação de professores na licenciatura. A gente precisa entender concepções, precisa escolher algumas coisas, mas só a sala de aula forja, né? Forja o profissional, o professor. Fora isso, não é só balela e é só pensamentos, que são também importantes. Mas o professor vai ser formado dentro da sala de aula, dentro da prática dele. Constante formação, né? Eu dou aula há 8 anos só na rede pública e eu não tô formada para dar aula. Eu sinto frio na barriga para entrar numa live, gente. Se toca, né? Você acha que eu tô aqui super segurona? Não existe. Uma outra coisa, complementando tudo que eu concordo perfeitamente com o que o Alisson acrescentou, é que a gente precisa ter alguém para dialogar nesse primeiro ano. Para quem nunca deu aula, o primeiro ano é traumático. Então, ter alguém para conversar de coração aberto, sem ser julgado, sabe? Falar, olha, eu gritei. Eu falei, senta! E a pessoa não falar para você, nossa, que louca, vai se tratar, sai da educação. Você não pode dar aula porque você grita. Então, achar alguém que você possa falar de peito aberto sobre o que está acontecendo e que a pessoa vai te ouvir. Às vezes, ela nem precisa ser da educação. Às vezes é, sei lá, sua mãe. Eu tive o privilégio de conhecer a Luciana Navarenho, que fez a pergunta lá no bloco 1, que era professora de ensino fundamental 1, hoje ela é coordenadora pedagógica na rede municipal, que era uma professora que me via naquele estado maluca, porque eu não queria ser a professora criticada do relatório de estágio de ninguém, então eu queria ser a professora exemplar. Ficava maluca. E ela me via nessa condição e falava, Paty, você é tão boa, por que você fica assim, maluca? Calma. E ela me ouvia, e ela conversava comigo,
Então, esse primeiro ano, ele precisa desse apoio, desse suporte. E aí, o meu conselho é converse com alguém que te ouça sem julgamento. Se você não tivesse, alguém me manda e-mail. Eu troco ideia Eu com posso te pessoas que mandar estão e-mail, conversando. Paty? Pode, Alisson, você pode me ligar, porque a nossa relação é um pouco diferente de todo o resto que está me ouvindo. Tá Mas para bom. quem está me ouvindo, pode mandar e-mail. É sério, eu acredito muito nesse diálogo e a gente falando sobre a nossa prática, a gente reflete. Então, o diálogo ele é formador, ele tem uma capacidade formadora. Então, procure alguém para conversar. Se não achar esse alguém, ou se achar, me procure mesmo assim, que eu vou gostar de conversar com vocês. Sobre concurso. Eu prestei o concurso do Estado da Prefeitura de São Paulo. Eu tinha acabado de acabar a licenciatura, eu não estudei, fiz uma prova e passei, achei fácil, desculpa, para quem passou. Eu fiz uma licenciatura boa, que me formou pedagogicamente para esses conteúdos que caíam, esses conteúdos pedagógicos. A prova, geralmente, ela se divide no momento pedagógico e legislação, então, LDB, tudo mais, ECA, legislações ali da educação e pedagogia, educação mesmo em si. Um outro momento específico, então, se é um concurso de biologia, uma prova de biologia, um concurso de ciências, uma prova de ciências. Então, tem conteúdos de ciências de biologia e de ensino de ciências e ensino de biologia, que daí já são outras bibliografias também. Sendo concursado, você tem uma outra noção da prática, né? Eu acho que isso diz um pouco também sobre como eu enxergo a educação e como o Alisson enxerga, né? Estando categoria O no Estado, que é uma condição muito difícil de trabalho, e eu estando efetiva na prefeitura, que também é outra condição de trabalho. Os concursos, eles têm essa divisão, e a Prefeitura de São Paulo tem a fama de ser um concurso difícil porque tem uma redação. E essa redação é com base numa situação, um problema. Então, conta lá um caso de um aluno que chamou o outro de preto, e o professor falou, então, faz as pazes, dá a mãozinha e fala, pede desculpa. E aí você tem que escrever uma redação falando, então, né, pedir desculpa, mas de acordo com o fulano, é importante você citar essas referências ali na sua redação. Mas passando a fase do concurso, tem uma perícia médica, e aí eles vão pedir alguns exames da condição vocal, da condição de visão, de audição, e estando tudo ok, sala de aula. Quer falar um pouquinho sobre a categoria O, Alisson? Será que dá tempo? Eu quero saber se é traumático a história dos exames, porque todo mundo fala. Então, eu prestei, o ano que eu prestei, 2006, 2007, longe, faz tempo. O concurso do Estado, ele foi para a Justiça, porque eles pediram exames ginecológicos, e, assim, era uma sacola de exames, literalmente uma sacola de exames. E aí eles começaram a reprovar pessoas que eram obesas, pessoas hipertensas, que não é nenhuma condição que impossibilita a docência, né? Então, essas pessoas começaram a ir para a Justiça, foi um escândalo. Enfim, foi ali que eu descobri, inclusive, que eu tinha um nódulo na prega vocal, sendo que eu nunca tinha dado aula na vida. O pessoal perguntava se eu cantava, quando via meu exame, eu falava não. Então, eu sempre falei errado, eu sempre respirei errado. Então, na prefeitura, o cara olhou para mim, eu estava rouca naquele dia. Ele falou para mim, nossa, você tá rouca, você canta? Aí eu, não. E que linda a sua voz, então tudo de bom, beijo, tchau. Então, depende do perito que você pega, né? Mas a Prefeitura de São Paulo adotou esses exames também, então tem que ter uma série de exames ali dentro de uma sacolinha e levar para esse perito. Se ele tiver de bom humor, vai ser de um modo, se ele não tiver, vai ser de outro modo. Basicamente assim, mas nada extremamente traumático. Entendeu? Com relação ao concurso, para quem for fazer, para quem nunca fez concurso, eu nunca fiz concurso de educação, porque não existe, né? O Estado de São Paulo, ao menos o Estado, ele não fornece concurso, porque faz 8 anos, acho que vão fazer quase 10 anos. Né? E sempre há uma proposta, todo ano, assim, começa, olha, em setembro, em novembro vai abrir o edital para o concurso, mas nunca abre. Então, assim, eu não sou concursado, não porque talvez não passaria numa prova, mas porque não existe essa possibilidade. Né? Eu já vou falar dessas categorias que a Paty falou, mas antes só dar uma dica, assim, se você está procurando, né, se seu objetivo é essa estabilidade, veja alguns editais, né, não precisa nem ser da sua cidade, para entender. Geralmente, dependendo da banca formuladora, tem ali as bibliografias que eles consideram, mas assim, espere por tudo, né? Porque legalmente um edital, ele tem que prever todas as possibilidades de conteúdo que vão cair. Então, assim, Deus é sua obra, né? Por exemplo, sei lá, de biologia é biologia inteira, de imunologia, farmacologia, fisiologia humana, citologia, botânica, tudo. Por quê? Se eles fizerem alguma questão que não está ali, o
cara pode anular a questão, e isso vai, enfim, ele coloca a banca ali no pau, né, na justiça, e gera todo um problema, até para chamar, enfim. Então, eles colocam muito conteúdo. Então, falando assim, não estude tudo? Não, estou dizendo, fique preparado para estudar tudo, porque geralmente eles colocam que vai ser tudo aí no conteúdo programático. Sobre as categorias, basicamente são quatro tipos de professores que podem dar aula ali no estado, né? Ou 5 ali. Uma pessoa que está ali numa graduação, em licenciatura, e ela está no último ano, né, da graduação dela. Ela pode, sim, pegar uma turma, dar aula, se assim for possível. Como assim for possível? Porque existe uma pontuação, um ranqueamento. Essa pontuação, ela vai sendo adicionada de acordo com a experiência do professor, né? Então, quanto mais aula ele dá, mais pontos ele tem, e também com formações acadêmicas, né? Pós-graduação, seja especialização, seja aperfeiçoamento, mestrado, doutorado e assim por diante. Tá? Então, essas coisas são o que fazem a pontuação aumentar. Fora isso, se eu não me engano, não tem nada. E aí tem essas pessoas do último ano, tem pessoas como eu, que são categoria O, né? Categoria O é basicamente um professor que ele não é efetivo, ele não é concursado, e ele tem um contrato ali de 12 meses, e ele fica com aquela turma naquele ano. No outro ano, provavelmente ele vai para outra escola, vai pegar outra turma, vai pegar talvez outra disciplina, né? No nosso caso, pode ser ciências e biologia, só que estou dando aula de ciências, ano que vem eu posso dar biologia e ciências. Se o cara tiver uma complementação no currículo, pode dar aula de matemática, de física, enfim, entre diversos absurdos que daria também outra live. Então, categoria O é professor normal, né? Mas um professor que é contratado, ele não é concursado. Tem um professor efetivo, que é o professor concursado, e um professor também estável, né, que a gente chama de categoria F. Esse professor, ele não é concursado, mas ele tem estabilidade. Eu não descobri ainda porque, se alguém souber, por favor, me mande um e-mail, porque todo mundo fala uma história diferente. Né? Mas, enfim, ele é estável, ele tem estabilidade, assim como concursado, mas ele não prestou concurso. Ele tem uma outra última categoria, que seria a sexta, que são os professores categoria B, que são os professores eventuais, que entram ali na sala de aula quando não tem um professor. Não sei se vocês sabem, né? Não sabem porque não estudam mais, não são mais alunos da escola pública, mas tem muita falta de professor. Não sei se é assim na prefeitura também, Paty? Mas assim... Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, Alisson. Falta professor e não tem concurso. Então, é uma escolha, uma opção política, né, de contratar, porque sai mais barato do que abrir concurso, efetivar, né? Então, a Prefeitura de São Paulo também tem professores nessa categoria de contrato, que inclusive, se não tiver concurso, é uma alternativa para quem está começando, conhecer a escola pública, nesse modo de contrato, mas fazendo a luta diária para que haja concurso, né? Sim. Então, esses professores entram quando tem aula, eles vão para a escola se eles quiserem, né? Eles ganham ali seus 11, 12 reais por aulas que eles dão, e como eu já falei na live passada, eles ganham se tiver aula. E aí, quando você está em uma pandemia, eles não ganham. Né? Então, eles estão dependendo aí realmente da POSP, né? Que é o Sindicato dos Professores da Escola Pública, para sobreviverem, para manterem suas famílias e tudo mais. Deixa eu dar uma dica rápida. Entrem no site dos sindicatos. Me mandaram e-mail perguntando sobre salário. Gente, tem uma tabela ali com quanto que você ganha no começo da carreira, no fim da carreira, se você evoluiu. Tanto, na Prefeitura de São Paulo chama Simpem e a Profem. Joga aí no Google. Investiguem a carreira. É importante. Sim, esses dados estão disponíveis. Né? É só dar um Google, pelo amor de Deus. Cadê o Bril? Muito bom, acho muito legal falar isso, que eu, pelo menos, não lembro de ter visto nada sobre isso na faculdade. Né? Vou ser professor. E aí? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Para onde eu escrevo? Né? Essa aqui é uma pergunta só, está em 2 partes. A teoria de Dermeval Saviani tem como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém, sem ser conteudista. Ser professor estarepeiro tem a ver somente com a formação ou vai do próprio professor ter a capacitação de qualidade e ir em busca de novos métodos de ensino e aprendizagem? Posso começar, Alisson? Porque acho que essa talvez você se estenda um pouco mais, né? Primeiro eu queria dizer que o professor, ele é conteudista. Não é assim transmitir conteúdo sem ser conteudista. Todo professor, todo é conteudista. Porque a gente dá aula de conteúdo, não tem como dar uma aula sobre nada. Então, a gente tem que parar de falar que o professor não é conteudista. Ele é sim, né? Que bom, eu sou, o Alisson é, todo mundo é. O que a gente tem que debater? Que conteúdo é esse? Esse conteúdo, ele aliena ou ele liberta?
Ele oprime ou ele emancipa? Então, que abordagem o professor faz do conteúdo? É uma abordagem crítica? Oi? Você está cortando um pouquinho. Para mim tá bom. Aqui tá ótimo para mim. É a Júlia que tá... Você me ouviu, Alisson? Tô ouvindo. Júlia, continua ou sigo? Continue. Por via das dúvidas, eu vou dar uma voltadinha. Os professores, eles são todos conteudistas e a gente tem que refletir sobre o conteúdo, se ele é libertador, se ele é emancipador ou se ele é opressor. Então, não tenham medo de dizer que o professor é conteudista, né? A gente chega na sala de aula, às vezes morrendo de medo de falar na sala dos professores, porque tem professor que é conteudista, tipo, ai, que crítica. Não é a crítica, você está relatando um fato, todo professor é conteudista. A formação, tem uma pergunta aí sobre a formação em exercício, né? O professor ele tem que receber uma formação, ele tem que ir atrás. E aí cita aí o Demerval Saviani para falar um pouco de transmissão de conhecimento e tudo mais. O Saviani é um pensador da pedagogia histórico-crítica, que eu acho que nesse quesito o Alisson vai se aprofundar um pouco mais que eu. Então, só para dizer que ele faz esse debate do tipo de conteúdo, por isso que o Marcos, que fez a pergunta, falou, mas tem uma questão de conteúdo. Aí tem sim, e o modo como o Saviani vê conteúdo é um modo que se aproxima de como eu vejo. Tenho estudado muito Saviani ultimamente. E sobre essa formação, como que acontece a formação dos professores que já se formaram, né? Já foi a formação inicial e agora a formação continuada. A categoria lutou por um espaço de formação remunerado dentro da escola. Então, eu, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, tenho 4 momentos formativos por semana, do meio-dia a 1h30, de segunda, terça, quarta e quinta, eles são destinados, remunerados para a formação. Então, eu recebo o meu salário para ser formada. Eu não tenho aluno, eu não tenho pai, eu não tenho nada. É eu, um grupo. Esse tempo de formação ele é maior que o tempo de formação em exercício de um professor do Canadá, que é uma das melhores educações do mundo, né? Então, eu tenho um tempo, eu tenho dinheiro para receber referente a esse tempo gasto com remuneração, com a formação, mas qual formação se recebe nesse lugar? Então, a escola tem que oferecer formação para o professor? Sim. A gente recebe? Não. Então, a gente vai atrás. Se você for atrás de uma formação por si só, isso te reflete alguma coisa profissionalmente, além de contribuir com a sua prática? Então, na Prefeitura de São Paulo tem uma evolução funcional. Quanto mais títulos você apresenta, mais você vai subindo na carreira, mais o seu salário vai aumentando. Só que esses títulos, eles têm mais ou menos o mesmo peso. A graduação vale 5 pontos, por exemplo. Pode ser que eu esteja enganada, mas vamos chutar aqui 5 pontos. Uma pedagogia de 6 meses vale 5 pontos. Uma pedagogia de 4 anos e meio vale 5 pontos, porque é um curso de graduação. Então, eu escolhi fazer um curso de 4 anos e meio porque eu estava afim. Se eu quisesse ganhar dinheiro na prefeitura, ganhar mais, saltar mais na minha evolução funcional, eu não investiria num curso tão longo. Então, o modo como a evolução funcional ela funciona, né, o funcionamento dela, é para o sucateamento da formação do professor. Então, a formação em exercício, ela raramente ocorre, esse coordenador pedagógico vem de Tupperware, Avon, Natura, e assim, cadê? O professor vai no banco nessa hora, dá uma escapadinha, vai almoçar, o almoço leva 1h30, quando vai acabar a formação. Então, tudo isso para tirar um ganho da categoria, né? A gente tem um momento de formação que ele não é utilizado, e eu considero um problema. E correr atrás por correr atrás, se eu preciso ganhar mais para pagar meu aluguel, eu vou fazer um curso de 6 meses e não de 4 anos e meio. Então, só quis trazer essas problemáticas aí da prática da Prefeitura de São Paulo para entender que as correntes pedagógicas que a gente aprende lá na licenciatura, elas precisam ser revistas, senão a gente para no tempo. E essa constante formação, ela pode ocorrer na prática, porque tem espaço para isso. No estado chama HTPC, na prefeitura chama GEIF, PEA, esses nomes aí, todos que visam o pagamento, a remuneração do professor em exercício para a formação. No caso do estado, né, esse ATPC, esse HTPC, ele mesmo que ele seja, né, teoricamente, para uma formação, ele é colocado na prática como um planejamento pedagógico. Então, às vezes, tem alguma coisa, assim, com o intuito de formar, mesmo que não seja, mas a maioria das vezes é assim, gente, vai preencher seu diário, vai lá, vai no banheiro, vai no banco, como a parte diz, e é assim que funciona. Né? Eu estava conversando com a Júlia é o meu anjo da guarda, eu desabafo com ela. Esses dias,
me falaram assim, olha, Alisson, amanhã tem a TPC, né, agora na pandemia, 2 semanas atrás, se não me engano. E aí a gente vai discutir sobre um vídeo. Eu falei, nossa, que legal, né? A gente vai discutir sobre uma coisa, então eu vou ter que me preparar antes. Que bom, porque não é assim, né? E aí eu assisti lá o vídeo de 1h30, insuportável. O vídeo era horrível, mas fiquei já feliz com uma possibilidade. Aí a gente chegou no Tinha pauta na reunião, aí a gente já fica até emocionado. Uau! Chegou na hora da TPC, chegou na hora da reunião, o que a gente fez? A gente assistiu o vídeo junto. Olha que legal. E aí a gente falou, tchau, gente, até semana que vem. Foi essa nossa reunião. Então, assistiu o vídeo Alisson, a minha coordenadora, ela falou assim, vamos ler o currículo, a gente tem que ler o currículo. E ela abriu o currículo e começou a ler. Ah, não. E essa é a formação sobre currículo. Ai, amigo, gente, olha, é triste. É triste. O que eu ia falar, assim, que eu vou me estender, eu sou uma pessoa que gosta muito de filosofia, gosto muito de olhar os olhares sociológicos, então não tem como fugir disso. Essa é a minha análise do mundo. Né? Tem alguns filósofos chamados de filósofos da suspeita, que no caso são 3, né? É o Marx, é o Foucault e é o Nietzsche. Esses 3 olham para o mundo com um olhar de suspeita, no sentido de falar, olha, talvez essa não seja a realidade, talvez tenha alguma coisa por trás que a gente tenha que analisar. Né? O Marx vai ali ter a sua visão ideológica, eu falei do Foucault, é o Freud. O Freud vai olhar para o id, para o ego, para o superego, e o Nietzsche vai trazer alguns conceitos ali que, enfim, não são interessantes para nós, mas eu queria trazer uma ideia dele que, para mim, faz muito sentido. Né? O Nietzsche vai falar de niilismo em muitas das suas obras. Quando a gente fala de niilismo hoje, a gente fala de uma pessoa que talvez não tenha um propósito na vida, que siga, sei lá, en passant, que não tenha valores morais superiores. Hoje é o que a gente diria sobre niilismo. A questão é que, para o Nietzsche, isso é justamente o contrário do que é alguém niilista. Para ele, o niilista é o cara que não suporta a vida não ter sentido, não suporta alguma coisa ser amarga e se apega a uma coisa maior para suportar aquilo. Então, para ele, o niilista, por exemplo, é o cristão. O cristão, o judeu, enfim, o muçulmano, que se apega a uma coisa maior para tentar suportar essa angústia que é viver. A mesma coisa para ele é o comunista, né? Ele se apega a uma coisa maior para tentar suportar essa realidade que ela é problemática. Por que eu estou te falando isso? Por que eu meti Nietzsche no meio da nossa conversa? Porque eu tenho medo e eu enxergo um pouco esse nosso movimento de procurar autores como um movimento niilista. Né? Eu acho que tem que sim ler Demirval Saviani, acho que tem que sim ler diversos autores, mas eu tenho medo do discurso da panaceia. Demirval Saviani é a panaceia da educação. Vamos ler Demirval Saviani, vamos esquecer que é uma das possibilidades, ou vamos esquecer que ele tem uma história ali. Isso me preocupa. Para mim, isso é uma ação niilista. Por quê? Porque ela deixa anestesiado o processo de busca por uma coisa melhor. E eu acho que isso é problemático. Né? Quando o Hegel, lá o Marx, vai falar que a religião é o ópio do povo, ele não está falando de ópio como droga, está falando de ópio como algo que adormece a busca pela emancipação, pela liberdade. Para mim, falar assim, nossa, vamos usar Demirval Saviani, ele é a verdade e a gente para por aqui, é a mesma coisa, é ser anestesiado. Então, assim, Demirval Saviani, ele vai falar que a gente é conteudista, né? Isso não é um problema, mas eu não gosto da ideia de pegar ele, ou pegar o construtivismo, ou pegar qualquer outra teoria e falar, é isso que é a verdade, aponta o dedo pro outro e fala, aquilo está errado. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com esse movimento de olhar para as teorias pedagógicas e falar, isso é o que é real, isso é o que tem que ser feito. Pode ser, mas pode também não ser. Era isso que eu ia falar. A Júlia sumiu, ela não volta. Minha internet caiu nesse e-mail aí que vocês estavam falando, mas nossa, deu um jeito aqui. A gente repete, vamos lá. Vamos lá, último bloco. Pergunta da Caroline. O que vocês acham da BNCC? Ela contempla as necessidades atuais e a reforma do ensino médio? Acho que isso também dá umas 3 horas, né? Sim. Acho que dá. Diz aí, Paty, o que você acha da BNCC e da reforma do ensino médio? Então, gente, a BNCC, ela se propõe a não ser nada, né? Então, eu tenho dificuldade de saber o que é a BNCC. Ela se propõe como uma base, não como um currículo. Então, é uma base de conteúdos, né, nacional, e a gente pega o currículo da cidade de São Paulo e vê que ele é um copia e cola da base. Então, a base não se propõe como currículo, mas ela orienta os currículos, e os currículos, para agradar a base, faz exatamente a cópia. O Estado também, exatamente a mesma coisa. Idêntico, né, Alisson? Então, a gente... eu vou retomar aqui uma fala
do Alisson, ele comentou, talvez no primeiro bloco, não vou nem lembrar qual foi, sobre o PIBID, a experiência que ele teve no PIBID, de como esse aluno do PIBID vai fazer essa pesquisa de campo lá na sala de aula, que papel ele tem no julgamento da prática do professor, o que isso tem a ver com a base, né? As universidades que rechaçaram a base deixaram de receber a verba do PIBID. Então, o PIBID como um mecanismo de injetar a base nas educações, né, no chão da escola. Como é que aquele documento chega no chão da escola? Geralmente o que chega no chão da escola é livro didático, porque a gente tem um programa nacional do livro didático, que é o PNLD, então o professor pega o livro do sexto ano, vê que tem 12 capítulos, fala, vou trabalhar do primeiro ao sexto, no primeiro semestre, do sétimo ao 12º, no segundo semestre. Então, isso que chega. Então, esse livro didático tem que estar agora a cópia da base também, para a base poder chegar. É bem complicado. Antes de falar sobre essa base, já falando, dessa base que não se assume, ela não assume nenhuma corrente pedagógica, e não nesse sentido niilista que o Alisson tratou anteriormente, mas não tem como você fazer um documento que não se posiciona. Um documento que ele não é nem crítico, nem pós-crítico, onde que ele está, né? O que ele quer dizer, o que ele entende por sociedade, para ele propor isso? Que se diz construído democraticamente, mas a gente sabe que não é real, né? Não foi uma construção democrática. Enfim, uma série de fatores, mas o que eu quero trazer, o que eu acho que é principal, e depois, se sobrar tempo, a gente se estende mais, mas o principal que eu quero trazer nessa fala desse bloco é você que está me ouvindo, que nunca estudou currículo na vida, tem um jeito de você saber qual que é desse currículo, dessa cidade que você está, desse estado, desse país, que é pegando os verbos para a habilidade ali, que está lá no conteúdo de cada ano. No caso da BNCC, eles chamaram de verbos que explicitam o processo cognitivo envolvido na habilidade. Então, quando fala assim, conhecer o funcionamento da organela, nananã, esse conhecer é um verbo que explicita ali o processo cognitivo daquela habilidade, do desenvolvimento daquela habilidade. Então, você pega a BNCC, ela está cheia de aplicar, demonstrar, testar, identificar. Reconhecer. E esse não é reconhecer, esse não é o currículo que eu quero para os meus alunos. O currículo que eu quero para os meus alunos é o discutir, produzir, analisar. Então, olhando esses verbos, você consegue identificar quais correntes estão por trás disso, você consegue identificar o que eles querem no fim das contas, né? Você passa por esse processo de formação que você só sabe aplicar coisas, então você não sabe produzir coisas. Então, com esses verbos, você consegue fazer uma leitura bastante crítica aí da base de qualquer currículo. Na verdade, é uma dica para você aprender quem nunca estudou currículo, usar esses verbos como um caminho ali de fazer o seu posicionamento. Sobre a reforma do ensino médio, eu falei para o Alisson, foi numa das ocasiões que a gente se conheceu, estude a reforma Capanema, porque a gente já passou por isso, né? E como a gente não estuda a nossa própria história, a gente repete a nossa própria história. Então, como é que vem uma reforma que vai trazer uma condição para a população mais pobre só de reprodução do capital, uma condição para a população mais pobre só de trabalho mecânico, de você não precisa fazer locubração sobre a vida, você precisa pregar esse parafuso aqui e tá ótimo. Então, o que a reforma do ensino médio tem a ver com isso? Eu acho que a gente tem uma repetição da história aí, porque a gente não digeriu aquela história lá de Capanema ainda. Alisson, pode acrescentando e a gente vai batendo um papo aqui. Se eu for te intrometer, eu te sinalizo. Tudo bem. Tem uma coisa que é muito importante, tem um livro do Michael Apple, que participa aí de correntes progressistas, chamado assim, Educação e Poder, se eu não me engano. Ele vai olhar para essas questões de poder, né, de poder político dentro da educação, e uma das vertentes que ele analisa é o currículo. Por que eu estou falando isso? Porque currículo é escolha. Né? Quando a parte fala lá que o professor é conteudista e ele tem um conteúdo e a gente se questiona qual conteúdo está lá, a gente está falando desse poder. Né? A gente precisa se perguntar, quem tem o poder de escolher o que está lá? Né? Porque a gente pode, eu não sei se foi assim contigo na graduação, Paty, mas você pode planejar 1001 currículos, falar, nossa, esse seria um currículo muito legal, mas quando você chega lá na sala de aula, não é você que decidiu, você tem que cumprir um currículo. Né? E quem foi que decidiu? Como que foi decidido? Então, assim, a gente precisa olhar a BNCC e a reforma do ensino médio, que para mim estão ali dentro de um mesmo movimento,
de uma maneira política, né, de conteúdo, assim, quem escolheu esses conteúdos. E aí, quando eu falo lá do niilismo, eu falo do Demerval Saviani, eu falo porque, não é que eu tenho críticas, mas eu tenho algumas coisas que ele precisa me desconstruir, que eu não sou o maior estudioso de Saviani, serei, espero, com a Paty, mas que fica assim, com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, a questão dos conteúdos de astronomia. Poxa, sei lá, o aluno do 7º ano do ensino fundamental precisa entender das constelações, precisa entender de A, precisa entender de B, lá do universo, né, dos corpos celestes. Eu não gosto desse olhar, que é um olhar eurocêntrico, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma astronomia ultra desenvolvida. Né? Assim, para os povos indígenas, para alguns, que não é só uma astronomia, não se chama Via Láctea, né? Se chama Caminho das Antas, porque não sei se vocês sabem, mas as antas são animais que no meio natural, elas meio que pisoteiam, né? Elas derrubam o mato e formam um caminho, porque elas sempre se banham, enfim, em águas limpas. Então você consegue encontrar uma anta porque ela faz um caminho. Como a Via Láctea faz um rastro no céu, os índios chamam aquilo, né? Os indígenas chamam de Caminho das Antas. Para mim, isso é um conteúdo muito mais importante do que saber se o cara lá no século XVI falou que aquela era a constelação de Virgem, aquela de Escorpião e coisas assim. Então o currículo ele é a escolha, né? A gente precisa sim instrumentalizar os nossos alunos os conhecimentos clássicos da ciência, mas essa pulga me pega um pouco, né? Eu não posso também deixar de lado essas outras questões que são importantes para a construção da nossa identidade, porque a gente pensa que índio, não estou falando que índio fez ciência, não é isso que eu estou dizendo, mas índio tem conhecimento, não um cara idiota que está lá deitado na rede, vagabundo, não faz nada, não. Poxa, posso fazer um adendo? Deve. Porque tem tudo a ver com o que você está falando. A gente tem uma lei que diz que a gente tem que ter conteúdos afro-ameríndios, né, na escola. E o que vira isso? Vira uma oficina de abaiomi. Quantas oficinas de abaiomi você já participou, Alisson? Oficina de turbante. É sério? Os africanos só fizeram turbante abaiomi? Eles não fazem matemática? Eles não fazem história, eles não fazem geografia. Então, tem uma série de conteúdos que a gente só enxerga da visão eurocêntrica porque ninguém apresentou de outro jeito. E se a gente não fizer o esforço de conhecer de outro jeito para apresentar, fica a reprodução do conhecimento eurocêntrico e acrítico, né? Sim. Enfim, muitos problemas, né? Quem está na educação, querido... vai ter que estudar pra caramba, vai ter quem gosta de BNCC é o pessoal das metodologias ativas, e quem quer prestar um concurso tem que dominar, porque vai cair, né? Dominar a BNCC, dominar o currículo. Assim, lei por lei, para mim, ao meu ver, e, enfim, para a maioria das pessoas que são críticas aos governos, não muda nada, né? Até então, na lei está lá que toda terra precisa ter uma função social, seja para alimentação ou moradia. A gente vê aí um monte de prédio abandonado, né, e vem falar que o MST é terrorista, mas enfim, lei por lei não significa nada. Né? Então, a gente vai ter que sim, se o seu objetivo for concurso, se apropriar de algumas coisas que talvez não seja verdade. Isso é bem chato. Eu não sei se para a Paty foi, mas é bem angustiante. Né? Você ter que entender e internalizar algumas coisas que não fazem sentido para você, mas é a vida. Né? A vida é sofrimento. E a liberdade de trabalhar esse conteúdo na prática, né? Ela faz com que você até esqueça como você foi vendido no seu concurso. Júlia, não socorra. Júlia, a gente passou de uma hora, eu tô um pouco aflita. Viu? A gente fez mais uma live. Ponto negativo, eu vou vestir chapeuzinho de burro, eu tô muito desesperada. Foi passando de uma hora, eu fui... Não tem problema, tá vendo? Vocês falaram rápido até, né? Porque cada pergunta daria mais 5 horas. Vocês foram muito comedidos. Obrigada, merecemos esse elogio. É um 10? Muito bem, muito bem. Se eu tirar 9, eu vou chamar minha mãe. Ganhei estrelinha dourada. Vocês ganhavam estrelinha dourada? Nunca. Eu ganhei uma medalha de honra ao mérito, nunca vou esquecer, gente. Eu ganhei certificado disso, mas assim, medalha é coisa de escola privada, né? Eu ganhei. O professor tirou da mochila, a gente estava no meio de uns chicletes. Tá, depois eu vou te... quando a gente desligar aqui. Vai contar? Abafa. Bom, gente, vamos finalizar aqui. Eu quero muito agradecer vocês por disponibilizarem mais esse tempo, por disponibilizarem também assim, a vontade de querer responder, né, as perguntas. Eu acho muito legal a gente voltar com isso, para não ficar tudo muito no ar ali, porque realmente surgiram bastante perguntas, e aposto que vai surgir mais um monte. Né? Vamos criar, né, com vídeos, podcasts aí sobre isso.
criar grupos de professores anônimos para vocês ficarem desabafando sobre os causos. Então, obrigado mesmo por vocês terem participado mais uma vez. Vocês querem, não sei se vocês querem falar o e-mail de vocês, alguma rede social, se alguém quiser chorar as pitangas, pedir conselho, etc. Eu acho que fica melhor a gente colocar na descrição, não é? Pode colocar também. Tipo assim, ó, mas se quiser, já fala aí que eu ponho qualquer coisa. Segue a gente. De qualquer modo, eu gostei eu tive um retorno de 2 pessoas da live anterior que me mandaram um e-mail, então estou sempre disposta, como eu disse aí respondendo um dos blocos, conversem com pessoas que não vão julgar o seu posicionamento, então conversem, mandem e-mail se quiserem conversar comigo, eu estou sempre à disposição e é um assunto que eu gosto, então vai ser um prazer. O meu e-mail é patnavio.marques@gmail.com e eu estou nas redes sociais como Patrícia Marques. O meu e-mail é Alisson Vargas, 2 L's, SN no final, @prof.educacau.sp.gov.br. E não é meu e-mail assim que eu uso, né? Isso é institucional, que eu tenho utilizado, então assim, eu nem estou vendo e-mail de tanto que estou de férias, né? Eu só vejo o institucional, por isso que eu só estou passando esse. Mas enfim, eu sou Alisson Vargas também nas redes sociais. Isso, ótimo, então, pessoal. Isso, muito, muito obrigada. E logo, logo tá no ar tudo isso daí. Se quiserem, né, a gente marca mais conversas. Estamos aí, estamos quarentenando. Todo mês um descarrego de perrengue. Então tá bom, beijo. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.